Conversamos com a ex-sensitiva Lúcia Kulanda. Ela explica o que são e como acontecem as diferentes formas de maldição. Quando existe uma repetição numa família, seja de um problema de saúde, seja de um problema de separação, um problema no trabalho, uma amarração financeira, existe a característica de uma maldição hereditária que vai passando de geração em geração. O mal, ele precisa de um corpo para atuar. E quando a pessoa vem a falecer, ele vai procurar quem é mais próximo. Então, geralmente, é esposa, filhos, a pessoa que está mais próxima daquela pessoa que faleceu. Então, esse mal vai se perpetuando. Existe a maldição mandada, que ela é feita um ritual e aquele ritual é direcionado para a pessoa. A partir do momento que aquele ritual é feito, a pessoa herda aquela maldição. Existem rituais específicos que são feitos para uma pessoa, como existem rituais que são feitos com sobrenome. Então, todas as pessoas que carregam aquele sobrenome são atingidas pela maldição. Só que o que as pessoas não têm ideia que acontece é assim: toda vez que é feito um ritual, existe o que nós chamamos de partilha. Então, quando é feito um ritual, metade vai para a vítima e a outra metade para o autor, para aquele que está mandando fazer aquele ritual. Então, a pessoa não vai ser feliz e nem vai ser feliz aquela pessoa que é a vítima. A conexão que o mal usa, Juliana, é na hora da raiva. Então, aquilo cria uma conexão espiritual muito forte para destruir a vida de uma pessoa. Então, o mal, ele é alimentado com a raiva, com o ódio. Então, naquele momento de explosão, uma palavra que você cita, aquele mal entra na vida da pessoa. Então, os pais precisam ter muito zelo. Muitas vezes fala assim: ah, sua peste, sua praga, esse tipo de coisa. Ali pensa que foi só uma palavra. Ah, não, falei só uma palavra. Não, ali você lançou uma maldição. Você nunca vai ser nada, você não quer acordar, você não quer levantar, você não gosta de estudar, você não vai ser nada. Aquela palavra lança uma maldição que às vezes quando a pessoa vai despertar, ela é adulto, ela estuda, ela faz um monte de coisa, mas nada dá certo por causa daquela praga que foi lançada. O mal, ele fica o tempo todo cercando. E ele aproveita oportunidades, porque o mal, ele é oportunista. Então essa oportunidade ele aproveita e causa destruição. Como identificar sinais de que esse lar sofre com uma maldição? Ter um problema é natural, por exemplo. Uma pessoa ter uma dor de cabeça é natural. O que não é natural é a pessoa ter todos os dias dor de cabeça. Aí já não é uma coisa normal. A pessoa emendar um problema no outro. Então a pessoa, por exemplo, tem um problema na vida sentimental. Aí ela não resolve aquele problema e passa a ter um problema financeiro. Ela não resolve aquele problema, ela passa a ter um problema de saúde. Então, aí a gente já caracteriza como uma maldição. A maldição, quando ela entra, ela escolhe uma área da vida da pessoa para entrar, ou ela é dirigida para uma área da vida da pessoa. A partir do momento que ela entrou, ela não vai ficar só naquela área. Ela vai passando de área por área e quando ela não tem mais área para atingir da vida da pessoa, ela começa a mexer no equilíbrio, na cabeça da pessoa. Aí a pessoa não consegue fazer mais nada, a pessoa só pensa em morrer, ela começa a entrar num estágio de depressão, de psicose, a pessoa começa a ter surtos. Então isso é quando já chegou, a maldição já chegou num grau muito elevado. E hoje, Ju, por causa da modernidade, o que acontece? Muitas crianças, jovens, adolescentes, através da internet, não precisa de um ritual, mas através da internet, eles fazem uma conexão espiritual, através de filmes, através de vídeos, através de conversas, através até mesmo de livros, de leituras, eles fazem uma conexão espiritual mesmo sem saber com o mal. E a partir dessa conexão, aquele mal entra na vida deles e passa a fazer uma destruição. A pessoa não escolhe carregar uma maldição, mas ela pode escolher se livrar e se libertar dela. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias do ano de 2024 a sua família.
Quando nós estávamos agora assistindo aqui, me veio na minha mente, eu acredito que você também deve se lembrar ou conhecer pessoas assim, que a maldição financeira persegue tanto ela, mas tanto, que ela não consegue pagar nada em dia. O ano passado ela diz assim, olha, eu vou ver se adianto as prestações do meu carro, porque eu quero sair da dívida. Aconteceu uma situação, ela se enrolou mais ainda. Começou o ano, começou janeiro, você já começou no vermelho, você já começou no cartão de crédito, você já perdeu as rédeas, o controle da sua situação financeira. Por que isso, pastor Juliano? Porque o mal quer que você viva assim. O mal quer que você viva na miséria, sofrendo, se matando de trabalhar, angustiado, andando de um lado para o outro da casa. Quantos são aqueles que estão me assistindo agora? Você percebe que a sua vida financeira está travada. Você entra ano e sai ano na mesma situação. Todas as segundas-feiras eu coloco a imagem no calendário. Por quê? Porque esse ano tem que mudar. Não é possível, não é justo, não é certo. Eu falo isso agora olhando nos seus olhos. Até quando você vai aguentar uma situação de começar um ano e terminar um ano numa mesmice de vida? Essa reunião de prosperidade com Deus é para isso, é para buscar o auxílio, a força, o socorro que vem de Deus para poder essa situação mudar. O tempo está passando, a idade está chegando para você. Eu atendo pessoas aqui que a idade chegou para ela, não tem aonde morar. Ela vive mudando de casa em casa. Miséria. Eu atendo pessoas que dizem assim, olha, eu estou bem, eu estou juntando até um dinheiro para poder comprar uma casa, batem o carro, acontece alguém cair doente, eu tenho que gastar. É um círculo vicioso, é uma maldição na vida financeira. Por isso, segunda-feira, nós estamos fazendo essa oração para destravar a sua vida. Os seus sonhos têm que se realizar. Deus não te trouxe a esse mundo. Presta atenção, por favor. Se você puder parar o que você está fazendo, para. Presta atenção. Deus não te trouxe a esse mundo para sofrer. O mal quer que você pense da seguinte forma, que Deus está vendo você chorar, gemer, sofrer, está de braços cruzados, sentado num trono, rindo ou ignorando. Não, Deus não é assim não. Deus sente indignação todos os dias. Há uma satisfação em Deus em ver você vencendo. Como é que você acha que uma mãe, um pai de verdade se sente em saber que o filho passou no vestibular, passou num concurso, comprou seu apartamento, comprou seu carro? Como é que você se sente? Você não se sente bem? Imagine Deus. Se nós que somos pecadores, se eu fico feliz quando alguém sobe no altar para dar o seu testemunho, imagine Deus. Meu amigo e minha amiga, esteja aqui segunda-feira. A sua vida vai destravar. E esse ano, vou pedir para colocar o calendário de novo, esse ano tem que ser diferente para você. É claro que a sua parte você precisa fazer. Você vindo ou não vindo, esse ano vai passar. Mas se você vier, Deus vai lhe abençoar. Você vai pegar a sua aliança do pacto e você vai lutar. Eu peguei esses dias a história da dona Zuleide, minha amiga, guerreira. Acompanho o depoimento dela, eu já volto. O que era a senhora, o que era a sua vida antes do congresso, antes de segunda-feira, antes de ser fiel a Deus, antes de ter a direção divina? Como é que era a sua vida financeira? Na verdade, eu não tinha uma vida financeira, né? Eu trabalhava muito, cheguei a trabalhar como, mesmo tendo experiência de 5 anos na área administrativa, tendo faculdade de ciências contábeis, eu cheguei a trabalhar de babá, porque eu não consegui emprego, vivia desempregada. Vivia desempregada? Sim, o meu currículo para alguns trabalhos era muito bom e para outros faltava, então eu nunca se encaixava. Nunca se encaixava? Não. Não dava certo? Nunca. Aí trabalhei depois como operadora de telemarketing, trabalhava muito, e foi aí que desenvolvi a técnica de venda. Foi uma bênção, assim, nesse sentido. E quando eu descobri, realmente comecei a fazer a Nação dos Vencedores, assim, com toda a minha força, minha dedicação. Na época da pandemia, quando estava tudo parado, a gente ficou 60 dias parado, e foi aí que Deus mais me abençoou, onde eu consegui construir casa, mobiliei, equipei, tudo à vista. Na pandemia? Em plena pandemia. Então, assim, foi um momento bem marcante, porque era um momento muito difícil para a maioria das pessoas e para nós também. Ficamos 60 dias sem trabalhar.
E quando comecei a trabalhar, continuei aqui no Pacto, a gente vinha, né, fazer as reuniões, e Deus foi abençoando. Eu iniciei uma casa sem ter condições nem de pagar o arquiteto para fazer a casa, e de repente as coisas foram se encaixando. Foi uma decisão que eu tive naquele momento, e as coisas foram se encaixando. Eu construí, assim, a gente construiu em 1 ano e meio, já estávamos, em 1 ano estávamos morando dentro da casa, quando a gente decidiu. Mobiliada, equipada, todo com móvel sob medida, e uma casa assim bem boa. Tudo do jeito que eu queria. Do jeito que a senhora quis. Sim, com janelas com persiana elétrica, porcelanato em tudo, e móveis todos sob medida. Assim, uma casa grande, com 3 quartos, sendo um suíte. Sei. Uma casa bem ampla. E assim foi sem pedir dinheiro emprestado, sem fazer financiamento bancário, somente no meu trabalho. Contando com Deus ali. Só com Deus. Quando faltava assim, de repente faltava, eu falava para o meu marido, mas o que está faltando? Assim, quanto tempo nós temos? O que vai faltar? Daí a gente já vinha fazer propósito, orava, buscava, e Deus abençoava, e aí eu recebi o dinheiro que precisava para aquela etapa. Concluí a casa, concluí o pagamento também. Não fiquei devendo nada para ninguém. E é muito importante comentar o seguinte, que do tempo que nós estamos aqui fazendo o congresso, tanto eu como o pastor Odônio, nós não vimos ela faltar. Não veio de manhã, veio à tarde, veio à noite, veio meio-dia. É aquele compromisso, pessoal. Deus está usando a boca dela para dizer para você e para todos nós aqui que Ele nunca mudou. A pandemia, todo mundo desesperado, sim ou não? Deus honrou ela. Não dependa de ninguém lá fora, não. Não vá pelo que as pessoas falam lá fora. Vá pelo que está escrito na Bíblia. Pensa como que está escrito aonde? Na Bíblia. Nunca se esqueça de uma coisa, eu vou falar olhando para a câmera. A humanidade sofre porque não escuta nada que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é errado e tudo que esse mundo apresenta é certo. Você sabe o que diz aí fora? Que o mundo é dos mais espertos. Esse é o ditado aí fora. E eu digo para você que o mundo, a terra é daqueles que obedecem, daqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Você tem um ditado, eu tenho a prova, eu tenho o testemunho. É só você vir obedecer que vai dar tudo certo. Amém? Bem forte para o nosso Deus. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Tudo muda, tudo se transforma quando nós tomamos uma decisão de lutar. Tem um momento que a pessoa tem que dar um basta. Tem um momento na vida que a pessoa tem que dar um chega para lá na miséria e começar a lutar para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Essa aliança do pacto que você vai pegar, ela tem o nome do nosso Senhor Jesus em hebraico. Você vai pegar essa aliança e a aliança não é um presente não, pessoal. É um propósito. O ano todo, segunda-feira, nós vamos lutar. Coloca num pedaço de papel, escreva. Está comprovado cientificamente que dá certo. Tudo que você escreve, tudo que você coloca num papel e depois você lê para você e coloca isso dentro do mais íntimo do seu ser, dá certo. Tudo que você coloca num pedaço de papel, mágoas, ressentimentos,
aquilo que você não aceita mais na sua vida, leia e traz aqui que nós vamos queimar. O reinado da miséria, do sofrimento tem que acabar. Vou pedir para mostrar aqui, ó, é essa pergunta que você tem que se fazer para você mesmo. Até quando você vai continuar sofrendo? Até quando você vai sofrer? É essa pergunta que você tem que fazer todo dia. Todo dia você tem que acordar e falar assim, ó Deus, eu não aceito mais esse sofrimento. A minha vida tem que andar. Essa história que eu vou colocar agora, ele morava num barraco. Chegou aqui, não é do dia para a noite, não é mágica, não é um estalar de dedos, não. É um projeto, é um propósito, é um plano que você vai começar e com o auxílio de Deus, do Deus vivo, você vai concluir. Seu nome? Heleno. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Heleno? A vitória, bispo, quando eu cheguei na igreja eu vivia na miséria total. Eu morava na comunidade, num barraco de madeira. Para mim chegar até o barraco eu passava em 2 taubas. Um dia minha filha tinha 5 anos, ela foi passar nas taubas e caiu dentro daquele esgoto. Ela passou 3 dias cheirando mal porque o esgoto fedia, que era tudo fezes que passava ali. Foi do jeito que eu cheguei na Igreja Universal. O momento mais difícil para o senhor, esse da sua filha? Teve momento mais difícil, bispo. Foi quando eu cheguei a comer resto de feira. Porque meus filhos pediam o que comer e eu não tinha para dar. Aí foi o momento mais difícil que eu passei. O que é que mudou depois da aliança? Como é que está a sua vida hoje? Então, bispo, eu fiz uma aliança com Deus. Aí começou a mudar a minha vida. Começou mudando minha vida de pouquinho. E eu cheguei muito tempo, fiquei um pouco de tempo na igreja, aí um dia eu falei para minha esposa, né? Falei, amor, eu vou parar. Aí ela falou, parar de quê? Eu falei, não é de ir na igreja, é de pedir só para Deus e nunca agradecer a Ele. Porque a gente só pede e nunca agradece. E não adianta nós ganhar dinheiro e quando nós morrer deixar tudo e não receber o bem maior que é o Espírito Santo. Aí ela falou, você está certo, porque eu pensei que você ia deixar de ir para a igreja. Eu falei, não. Você mudou seu foco? Mudei meu foco. Aí parei de pedir a Deus e falei, não, meu pai, agora eu quero o Espírito Santo. Porque se eu morrer vai ficar tudo. Já que não tinha nada, e uma coisa que eu batia muito na tecla, porque eu tinha a 4ª série. Eu falava, eu não sei estudar, não sei nada, por isso que eu vivo nessa miséria. Você culpava a falta de estudos. Depois que o senhor recebeu a presença de Deus, depois dessa aliança, como é que está a sua vida hoje? Então, bispo, aí depois de que eu fiz essa aliança com Deus, aí mudou tudo. Logo quando eu recebi o Espírito Santo, eu comprei uma empresa falida, um centro automotivo, que eu tenho agora um centro automotivo. Aí a minha vida começou a andar. Por quê? Porque não era o Heleno que estava administrando, quem estava administrando era o Senhor Jesus. Aí a minha vida começou a andar. De lá para cá, bispo, aí eu comecei a trabalhar e fui desenvolvendo. Aí então hoje eu tenho 2 carros, eu tenho 20 casas, meu filho casou, eu dei para cada um uma casa e uma vida abençoada. Viajo para onde eu quero, tenho o que eu quero. Esse centro automotivo, quando o senhor adquiriu, estava falido. Hoje está muito bem? Hoje está bem, porque quem cuida dele não é a gente, é quem é Deus. Porque quando eu comprei logo o centro automotivo, as pessoas iam lá e falavam, senhor Heleno, esse centro automotivo ele não vai para frente. O senhor tem algum sócio? Eu falei, tem. Quem é? O Senhor Jesus. Hoje eu dou emprego para 8 pessoas, 8 famílias, e está arrebentando. Para a glória do Senhor Jesus. E aí depois que começou a arrebentar, eu falei assim, meu pai, me dá uma ideia. Ele falou, começa a construir casa e alugar. Eu já vou em 20 casas. Deus abençoe. Como é que é o nome do senhor? Dirceu. Seu Dirceu, como é que o senhor chegou? O que aconteceu? O que é a reunião de segunda-feira? O que é um pacto com Deus? Quando eu cheguei na igreja, eu vivia em total miséria. Desempregado, doente, morava de favor com a minha irmã e comia o que meu cunhado botava na mesa. Assim eu cheguei na Igreja Universal, em total miséria. Sofrendo. E aprendi a usar a fé aqui, que me foi ensinado a fé.
eu fiz um pacto, uma aliança com Deus, e para quem pagava na época, eu saí de favor da casa da minha irmã e fui pagar aluguel. O aluguel era R$80 por mês. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, na capital, aqui em Florianópolis, eu pagava R$80 por mês. Eu tinha 3 meses de aluguel atrasado que eu não conseguia nem pagar R$80 por mês. E obedecendo a palavra de Deus, vivendo essa fé, Deus ele me deu um terreno grande. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, graças a Deus, moro bem, né? Tenho mais 2 terrenos também no meu estado de origem. Graças a Deus tudo mudou na minha vida. Você vê, pessoal, chegou aqui e não tinha condições de pagar o aluguel. Como Deus é grande, como Deus é poderoso. E é dessa situação de miséria que Ele vai te arrancar. Olha a história do seu Dirceu. Está aqui ele, está a família dele. Vem lutar, pessoal. Sai dessa mesmice, porque Deus com certeza vai abençoar a sua vida como abençoa a dele. Seu Dirceu, muito mais vai vir. Amém. Deus abençoe o senhor. Amém, eu creio. Compensa essa pessoa lutar. Sem dúvida. Esteja aqui toda segunda-feira, faça um pacto com Deus e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Amém. Milhares de brasileiros têm visto a miséria como um problema social. Mas a miséria é um espírito que tem atuado e atrasado a vida econômica de muitas pessoas. Tudo isso acontece por meio das dívidas, do desemprego e da falência. Segunda-feira, muitas pessoas aprendem a combater esse espírito e vencer a crise. Empresários que estavam falidos reerguem suas empresas. Desempregados são contratados e retornam ao mercado de trabalho. Endividados quitam suas dívidas e vendedores batem suas metas. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu aguardo a senhora, o Senhor, você que está acompanhando o programa aqui segunda-feira. Às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310. Domingo nós temos a concentração de fé e milagres. Eu deixo vocês agora com essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Sucesso aí no seu trabalho. Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la: o Príncipe da Paz. Você que vive à procura de pôr um fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, você terá o encontro com a paz. Às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal.